Bom, pessoal, bem-vindos ao curso de foguete modelismo da Unesp Rocket Design, né? Aula 01. Hoje eu vou apresentar o curso, como ele vai ser dado, o método como ele vai ser dado. Vou dar uma pequena introdução aí de foguetes e de mini foguetes também. Bom, primeiramente, esse curso foi inspirado no curso de foguete modelismo do professor Carlos Henrique Marque, da UFPR. Quem tiver interesse pode acessar o link do blog dele aí. Além desse curso de foguete modelismo, ele também está dando um curso de aerodinâmica computacional. E, enfim, assim, no canal dele no YouTube também, é só colocar o nome Professor Carlos Henrique Marques, vocês vão encontrar. No canal do YouTube dele também tem várias queimas de foguetes, então quem tiver interesse pode acessar lá, tem muito conteúdo da hora. Bom, o curso ele tem carga horária planejada de 30 horas, né? Então 2 horas semanais na sexta-feira. Acredito que isso seja suficiente, né? Porque a gente não pretende aprofundar muito, não dá para aprofundar muito tudo, né? A gente tem um foco ali mais no sistema propulsivo, motor, vou explicar logo adiante. E como a gente está dando uma aula por semana, se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, manda aí um e-mail para mim, ou escreve mesmo no campo de comentários, WhatsApp, enfim, tem vários tipos de contato aí. Então, beleza. Bom, os tópicos do curso. O primeiro tópico, né, que é hoje, seria uma introdução aos foguetes e mini foguetes. O segundo tópico, a gente já foca ali mais introduz aí os motores de foguetes, né, os parâmetros importantes. 3. Estabilidade de foguetes, então como manter um foguete estável em voo. 4. Aerodinâmica de foguetes, que aí vai ser utilizada também tem parâmetros importantes que a estabilidade requer. 5. A trajetória de foguetes, então seria prever o que vai acontecer com o apogeu do nosso foguete, nossa velocidade, nosso tempo de voo do foguete. Tópico 6, aí a gente volta a falar de motores no tópico 6. Então, projeto de motores de foguetes, que aí realmente não é apenas falar dos parâmetros, mas sim projetar um foguete, um motor, desculpa. E tópico 7, lançamentos, análise de voo e instrumentação, a parte de eletrônica também. E oitavo, legislação e normas. Seria como fazer um lançamento junto ao SINDACTA, então todos os procedimentos. Aí, detalhando mais, eu coloquei aqui os títulos das aulas. Claro que isso aqui pode mudar, né? Nada aqui é fixo. Mas, sim, realmente só para dar uma ideia para vocês do que cada aula vai apresentar. Então vamos lá, né? Aula 1, que é essa aqui, apresentação do curso, introdução aos foguetes e mini-foguetes, que eu já falei. Aula 2, tipos de motores e seus parâmetros de interesse. Então você vai olhar para o motor e já saber de cara quais são as características dele, sabendo esses parâmetros de interesse. Aula 3, a gente aprofunda ali no motor de propelente sólido, e aí sim a gente vai ver certinho todo o funcionamento do motor de propelente sólido. E beleza, aí a gente dá uma pausa no motor. Aula 4 já entra em estabilidade, então a gente vê o que é o CG e o CP, que seria centro de gravidade do foguete e o centro de pressão do foguete, margem estática e estabilidade de modo geral. Então a gente, como que isso aí vai reto, né? Como que o foguete realiza um voo reto? Aula 5, a gente apresenta métodos para obter esse centro de gravidade, esse centro de pressão. E aí, aulas 6 e 7 são dedicadas aos métodos para obtenção do coeficiente de arrasto, que aí já entra na parte aerodinâmica, né? E que é um parâmetro bem importante de se ter. Aula 8, a gente começa ali a falar da modelagem básica para a trajetória de foguetes. Como eu disse, você está interessado no tempo de voo do seu foguete, está interessado na velocidade, no apogeu que o seu foguete vai atingir. Então essa modelagem para a trajetória é bem importante. Na aula 9 a gente expande isso com o arrasto, né? A modelagem básica não inclui o arrasto. A gente coloca o arrasto no problema, só que aí a gente precisa resolver ele de forma numérica. Tem a diferença entre solução analítica e a solução numérica. A analítica é algo que você consegue fazer assim, algebricamente. Você vai conseguir isolar os termos e vai chegar a uma resposta bonitinha. A numérica, você vai ter que tacar valor, e algum software vai calcular para você esses valores. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar o Python para fazer isso aí. Bom, na aula 10, a gente vai utilizar... Aliás, aula 10, 11 e 12 já volta a falar de motor. Na 10 e 11 a gente apresenta alguns parâmetros relevantes no design de motores propelente sólido. E na aula 12, né, eu apresentaria como fazer um design do zero de um motor de propelente sólido. E aí eu até queria o feedback de vocês. Eu pretendia
colocar algumas questões, por exemplo, bom, aula 4 aqui, no final dos slides, né, no final da aula, eu apresento uma questãozinha e depois jogo a solução no grupo, se vocês quiserem, ou até mesmo em umas aulas seguintes. Então, colocar algumas questões aqui e na aula 12, fazer um projetinho mesmo. Então, vocês, quem estiver aí acompanhando o curso, se juntam, né, não sei, Google Meet, Discord, WhatsApp mesmo, se junta e tenta projetar um motor de propelente sólido, com base no que vocês aprenderam aqui. Mas, bom, aí vocês veem se é uma ideia boa, se vocês vão estar afim, dá o feedback aí, beleza? Bom, então, ainda tem os objetivos do curso, né? Então, ao final das 30 horas, o que eu gostaria que vocês conseguissem fazer é isso aí, ó. Apresentar os conceitos básicos da operação de foguetes. Então, um pouco, o que um foguete faz, como ele faz isso. Demonstrar como um foguete é estabilizado em voo, tanto na parte, assim, como foguetes reais são estabilizados e como os nossos foguetes são estabilizados. Demonstrar como um motor de propelente sólido opera e como projetá-lo. Então, assim, tem uma linha aqui, mas são umas 4, 5 aulas só para isso. Tem bastante coisa aqui. Apresentar ferramentas úteis para o foguete modelismo. Então, aqui eu coloquei vários. Eu não sei se vai dar tempo de apresentar todos, porém, são eles: Python e o MATLAB. O Python é uma linguagem de programação. O MATLAB também tem a linguagem dele, mas é um software mais complexo, né? Tem mais coisas ali para você fazer. O OpenMotor e o OpenRocket são softwares livres, né, abertos, que você pode ver o que o cara... Você consegue ver as linhas de códigos, caso você tenha interesse, os projetos estão no GitHub. O OpenMotor, ele calcula assim, tudo que você quiser de um motor de propelente sólido, e o OpenRocket calcula tudo que você quiser mais a respeito do foguete. O OpenRocket tem até simulação que, sim, você coloca alguns parâmetros lá, ele vai falar para você quanto que o seu foguete vai atingir no apogeu, qual que vai ser a velocidade máxima. Então, assim, ele realiza várias simulações interessantes. Claro que a gente, sim, se fosse simplista, a gente só ia apresentar esses dois softwares, mas a gente precisa saber como calcular também. Então, para isso que é o curso. E os outros últimos ali seria CAD e CFD. O CAD é assim, uma ferramenta de software para você realizar desenho mecânico, né? E o CFD é aerodinâmica computacional. Então, às vezes, você precisa pegar um coeficiente de arrasto, que a gente vai entrar em detalhes, não se preocupem, mas às vezes você precisa pegar... tem vários métodos, mas um dele é fazer uma análise computacional. Bom, apresentar os parâmetros relevantes da trajetória de um foguete. É aquilo lá que o OpenRocket faz, né? Então, altitude, apogeu, velocidade máxima, tempo de voo, todos esses parâmetros. E por fim, apresentar os propelentes usuais utilizados, né? Por que a gente utiliza, por que não utilizar aquele, ou, né? Por que não utilizar X e Y? Então, mostrar aí nossas escolhas. E, bom, a bibliografia que a gente utiliza, né? Aí tá bem enxuto, mas eu diria que, assim, isso aí resume bastante o que vocês vão precisar. O primeiro aí é o Richard Naka Experimental Rocketry, que é um site do engenheiro, né? Bom, o Richard Naka, ele foi engenheiro da Boeing no projeto do 787. Se eu não me engano, ele está na Bombardier agora. E assim, esse cara, desde a década de 70, se não me engano, 70 ou 80, ele vem mexendo com foguetes experimentais e tal, e ele tem tudo documentado. Então, na década de 90, 90, ali 95, ele criou esse website e tá atualizando até hoje esse website. Então tem muita coisa interessante, bem documentado, todas as dificuldades que ele teve. Então recomendo muito vocês utilizarem ele. Tem até, inclusive, a parte de teoria lá, não é apenas, assim, não são apenas os voos que ele fez, tem toda a teoria, então eu recomendo vocês darem uma olhada lá. Bom, e aí tem o livro do Sutton, então elementos de propulsão de foguetes, caso alguém tenha interesse na parte de propulsão. E aí, claro que não entra só a parte de sólido, então, né, até mesmo por curiosidade vocês podem acessar esse livro. Tem o livro do MIT, que é o Tópicos em Foguete Modelismo Avançado, que, bom, esse aí é mais para a parte de trajetória, estabilidade, tem menos propulsão aqui. E, bom, o último que eu coloquei é o NASA Glenn Research Center. Ele é um website da NASA que tem vários slides bem didáticos mesmo, a respeito de
tanto da parte aeroespacial como aeronáutica. Tem muita aeronáutica também lá. Então, eu recomendo vocês verem. Alguns slides que eu peguei aqui são diretamente de lá. E, bom, beleza, vamos começar então. Vamos introduzir os foguetes. Eu peguei essa definição da Wikipédia, que diz assim: um foguete espacial é uma máquina que se desloca, expelindo atrás de si um fluxo de gás a alta velocidade. Então, se a gente imaginar uma bexiga ali, né, com ar comprimido, ela está em equilíbrio, a gente abrindo um orifício, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Vai ter uma ação, que é o gás comprimido ele tende a sair ali pelo orifício, e a reação é que, né, todo mundo já viu isso aí, é a bexiga indo para frente. Bom, o foguete ele opera no mesmo princípio. Então, se a gente não se assustem, mas essas três aí são as 3 leis de Newton que regem muito bem o comportamento de um foguete. Então, bom, vou começar pela primeira, né? Diz a primeira lei de Newton que se você não tem nenhuma força agindo num corpo, você não vai ter nenhuma variação de velocidade. Então, se o somatório de forças num sistema for zero, você tem que a variação de velocidade no tempo também vai ser zero. E esse é o nosso problema, né? Porque a gente tem um foguete, ele pode ser em qualquer situação, ele pode estar parado no solo ali pronto para sair da atmosfera, né? Como ele pode já estar em órbita. O que a gente quer fazer é mudar a velocidade dele, para ele ser útil, né? Bom, beleza, como que a gente faz isso? A gente vai precisar de uma força. Ok, como a gente faz essa força? A gente viu que é pela terceira lei de Newton, para toda ação vai ter uma reação. Então, se a gente fizer uma ação contrária ao movimento que a gente quer, vai ter uma a favor no sentido que a gente quer. Então, se a gente chamar FA aqui, vai existir uma força com um sentido contrário, FB. Então, aqui seria o gás comprimido aqui e a bexiga de um outro lado. Beleza. Mas como essa força ela é descrita? Aí entra a segunda lei de Newton. Então, a força ela vai ser caracterizada por uma massa vezes aceleração. Se a gente considerar o lado direito aqui desse balãozinho, a gente vai ter a massa das partículas e a aceleração delas. Isso vai dar uma força. Porém, a gente pode considerar também o lado esquerdo, a massa do balão e a aceleração que o balão ganha depois de expelir essas partículas. Como ação e reação, essas duas forças têm que ser iguais. Então, você pode expandir essas forças para para analisar a velocidade que o seu balão vai ganhar, a velocidade que as partículas vão ganhar aqui atrás e aí por diante. Ela também é descrita dessa forma. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então, a força ela é uma variação no momento linear ao longo de um tempo. E isso aqui é interessante porque você pode realizar uma força sem ter uma massa sendo acelerada. E aí eu vou discutir um pouco, é bem interessante, né? E até um pouco confuso. Mas tem alguns casos que você pode sim realizar. Você pode ter uma força sem massa, apenas com uma variação de momento. Então, mas eu vou falar logo à frente. Beleza, então aquele era o caso do balão. Então esse aqui é o caso realmente do que acontece num bocal, né? Num bocal de motor de foguete. Aqui a gente vai ter câmara de combustão. Aqui é uma região de alta pressão e alta temperatura. Então essa pressão ela vai estar atuando sobre as paredes da câmara de combustão, uniformemente aqui, todos os lados. Beleza. Só que aqui embaixo os gases estão sendo expelidos. E eles estão sendo expelidos a uma certa velocidade. Então, isso gera uma força aqui para baixo. E em contrapartida, né, pela ação e reação, a gente sabe que vai ter a força aqui para cima. Como as partículas estão sendo aceleradas para baixo, o nosso bocal tem que ser... As partículas de gás estão sendo aceleradas para baixo, o nosso bocal todo tem que ser acelerado para cima. O bocal todo acelerando para cima vai empurrar toda a estrutura do foguete que tiver ali. E esse é o princípio de funcionamento de um foguete. Então, sim, esse é o problema. A primeira lei de Newton é o problema. A terceira lei de Newton é a solução. E o segundo é o método, né? É o que você está trocando. Bom, como eu disse, assim, tudo que você quer fazer num foguete precisa de ΔV, né? Então, seja para estar no solo ali, você quer decolar com o seu foguete, ou você quer ir para a Lua, você quer ir para outros planetas, você vai precisar desse ΔV. Aqui tem um exemplo de uma manobra, mas o importante é você saber que tudo funciona à base na variação de velocidade. E variação de velocidade
precisa de uma força. Então, além de impulsionar o foguete na fase de voo atmosférico, também é requerido para realizar as manobras orbitais. Bom, agora entrando na parte, né, dos componentes que fazem tudo isso aí funcionar. Então, em vermelho aqui, a gente tem o sistema estrutural de um foguete. Então, resumidamente, ele é composto pelo nariz, né, nose cone, que é essa parte aqui em cima, a fuselagem do seu foguete e as aletas. Então, qual que é a função do sistema estrutural? É manter os esforços, é você garantir que isso aqui não vai esfarelar com os esforços aerodinâmicos, porque o foguete chega numa velocidade considerável na atmosfera, bom, manter tudo isso aqui íntegro. Então, o sistema estrutural também inclui os tanques aqui, certo? Então, o sistema estrutural é basicamente o que encapsula tudo para funcionar. Claro que depois que você está em órbita, já não tem mais esses esforços aerodinâmicos e aí essa parte estrutural não é tão mais importante. E as aletas, claro, elas são usadas na estabilização do foguete. Beleza, bom, aqui tem um sistema de propulsão, que ele sim vai ser utilizado desde na fase atmosférica, né, até a fase em que está em órbita e que já não tem mais ar. Tá utilizado em todas as fases. Bom, você vai ter aqui um tanque no caso do motor de propelente líquido, você vai ter normalmente um tanque de combustível e um tanque de comburente. Se for um líquido bipropelente, a gente vai falar mais a respeito disso. Mas essa combinação de combustível com comburente é chamada aqui de propelente. A gente não chama só de combustível, porque a gente sabe que teria que, para realizar a queima, né, a gente precisa do oxigênio. Só que, como a gente está em áreas aqui que não existe oxigênio, a gente tem que levar o nosso oxigênio junto, de alguma forma. Essa forma é o comburente. Então, essa combinação aí chama propelente. Beleza. Além desses tanques, né, do propelente em si, o sistema de propulsão ele também tem a coisa mais importante, que é o nozzle, ou bocal. A função do bocal, assim, a gente vai ver ela com mais detalhes, mas resumidamente, deixa eu voltar aqui. Resumidamente, ela aumenta a velocidade de saída dos gases. Em relação ao quê? Em relação a se não tivesse nada, se fosse só um buraco, você queimando o propelente sem e com o bocal. Né? Então, mas por que você quer aumentar essa velocidade? Beleza. Se a gente expandir essa variação de momento linear aqui, a gente vai ver que a quantidade de movimento, né, vai ser m vezes v. E, bom, se você aumentar esse v, contido aqui nesse termo, você vai aumentar a força. Você aumentando a força, você acaba aumentando o tanto de coisa que você consegue carregar, por exemplo. Então, esse é o objetivo pelo qual a gente quer aumentar essa velocidade de saída. E o bocal é a ferramenta perfeita para isso. Ok, bom, aqui a gente tem os tipos de propulsão, né? São bastante, mas vocês vão ver que boa parte deles estão contidos aqui. Então, vamos começar a explicar cada um deles. Bom, a gente tem os foguetes que utilizam a expulsão de massa como propulsão e os foguetes que não utilizam a expulsão de massa. Então, aqui já era a primeira confusão, né? Porque como pode um foguete ter um sistema propulsivo que não precisa expulsar massa, já que a gente viu que F igual a m vezes A, se o seu m é zero, não vai ter força nenhuma, acabou, não tem sistema de propulsão. Mas, na verdade, o que a gente está interessado é nessa forma de apresentar aqui, que é uma variação de momento. Se a gente for ver aqui, na expulsão aliás, nos sistemas propulsivos que não utilizam a expulsão de massa, a gente tem a vela solar. E a vela solar, para quem viu os vídeos do Carl Sagan, é um conceito muito interessante. Eu vou passar brevemente aqui só para vocês saberem que existe mesmo. Bom, mas é basicamente o seguinte: você tem uma vela enorme de assim, tipo um papel alumínio mesmo, uma vela enorme, que ao longo de uma distância assim de bilhões de quilômetros, milhões de quilômetros, os fótons provenientes do Sol conseguem gerar um momento nessa vela. Gerando um momento nessa vela, você pode utilizar isso como um motor. Claro que a potência, né, o empuxo gerado é minúsculo,
porém é praticamente uma fonte assim, inesgotável, né? Porque é o Sol. Então o fóton ele não tem massa, só que ele é uma onda, então ele consegue sim ter uma variação de momento ali na sua vela. Assim, é muito interessante, então caso vocês queiram ver, procurem vela solar. Ok, mas isso voltando agora para a expulsão de massa, que são os motores mais tradicionais, né? A gente vai ter a expulsão de massa potencializada por energia térmica e potencializada por energia não térmica. Por que eu digo potencializada? Porque a gente viu que quanto mais rápido a gente expele aquela partícula de gás, maior é a velocidade ali, né? E a gente aumenta a quantidade de movimento. Aumentando a quantidade de movimento, pô, legal, a gente tem uma força maior. Beleza. Então aqui a gente tem alguns exemplos de não térmicas, né? Mas vamos nos concentrar nas térmicas. E aí já tem outra divisão, que essa aqui vocês já devem conhecer, que é a térmica a partir de reações químicas e a partir de reações não químicas. Então, aqui nas reações não químicas, deve corresponder assim a 2, 5% dos foguetes que vocês conhecem, né? Às vezes vi uma notícia de o foguete nuclear, um foguete elétrico, solar, como que isso funciona? Na verdade, ele ainda precisa expulsar massa, porque a gente está aqui, né? Ele ainda precisa expulsar alguma coisa para gerar essa propulsão, senão entraria aqui, e aí já é mais complicado. Então ele precisa expulsar alguma coisa. A diferença é que ele não acelera esses gases utilizando energia química, mas sim uma energia, pode ser nuclear, pode ser elétrica, solar, gás frio. Então, essa é a diferença, mas ele ainda precisa expulsar alguma coisa, não é assim, se colocar um reator nuclear, pronto, você pode ir para qualquer lugar, não é bem assim. Beleza, bom, então aqui entrando nos químicos, nós vamos ter os monopropelentes e os bipropelentes. Bom, os monopropelentes são basicamente um líquido, como por exemplo a hidrazina, que ela já tem tudo para queimar ali. Ela é uma espécie de, sim, uma mistura de combustível com comburente, mas é um mesmo composto. Então você só precisa de um catalisador ali e já é feita a queima. Tem alguns problemas nisso aí, mas acho que os dois principais são a reatividade, né, e eles têm uma eficiência baixa também, se comparada aos outros. Então, ok, esses são os monopropelentes. E aí a gente entra nos bipropelentes, que é o que eu falei ali antes. Nós vamos ter um combustível, um composto que é o combustível, e outro composto que é o comburente. Um exemplo, né, o mais clássico, é o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido. Então, um é o combustível, o outro é o comburente. E aí eles se dividem, né? Você pode ter sólidos, híbridos, líquidos e até mesmo air breathing, né? Eu vou começar pelo air breathing, que seria o seguinte: o seu sistema propulsivo ele carrega só combustível e aí na fase atmosférica dele ele pega o comburente, o oxigênio, a partir do ar mesmo. Ele tem algum mecanismo ali que consegue pegar do ar para realizar a queima. Ok, então voltando, tem os sólidos, que aí você vai ter partículas de combustível e partículas de comburente. Elas estão juntas, são partículas sólidas. E quando você aciona a queima, elas vão interagir entre si. Os híbridos podem utilizar ou um combustível sólido e um comburente líquido, ou vice-versa. E os líquidos, é o que a gente falou, né? O caso do hidrogênio líquido e o oxigênio líquido. Os líquidos ainda tem outra divisão, que seria como eles são alimentados, né? Então tem alimentação por pressão e alimentação por bombas. Se eu vou voltar aqui. Aqui, tudo bem, a queima do propelente ela é realizada na tubeira. Então a gente precisa de alguma forma transportar esse combustível e esse comburente aqui para a tubeira. Esse transporte ele pode ser feito pela pressão, se a pressão estiver favorável, o líquido já vai para lá de forma natural, mas se não for, a gente precisa utilizar bombas. Então, só que as bombas também precisam ser alimentadas, então você tem um problema de retroalimentação. Para você vai fazer essa ignição aqui. Você vai precisar fazer a queima. Para fazer a queima, você precisa transportar esse combustível, esse comburente, para a câmara de combustão, que fica aqui. Para isso, a sua bomba já tem que estar funcionando. Depois, sua bomba precisa de mais energia, então tem uma retroalimentação ali. É por isso que esse sistema é bem complexo. O sistema líquido é bem complexo, a gente vai discutir mais à frente. Tá, beleza. Então, onde a Unesp Rocket Design se situa aqui? Bem aqui.
Então, lá de cima, a gente tem um sistema de propulsão que expulsa massa, utiliza energia térmica, proveniente de reações químicas, e utiliza bipropelentes. Bipropelentes o quê? Sólidos. Então, a gente vai ter ali no nosso propelente algumas partículas de combustível, outras partículas de comburente. Quando a gente for falar a respeito dos propelentes que a gente utiliza, né, a gente entra mais em detalhes. Então, beleza. Bom, aqui a gente já falou de todos os tipos de propulsão existentes. Vamos adentrar agora no esquema de motor a propelente sólido. Só para ilustrar, né, esse aqui é um slide daquele site lá da NASA, Glenn Research Center. Então você vai ver que são todos os slides nesse formato aqui, bem didáticos, então recomendo dar uma olhada lá. Bom, o que é isso aqui? Essa parte aqui você já conhece, é a tubeira, né, que a gente falou. E, bom, o que vocês têm que entender com a tubeira? A tubeira, ou nozzle, ela é uma ferramenta, um mecanismo que vai trocar pressão e temperatura enormes aqui dentro, na câmara de combustão. Ela vai trocar isso por velocidade para a gente. Por quê? Porque velocidade, como a gente viu, é o que entra de fato que gera força, né, para a gente lá, pela ação e reação. Então, quanto mais rápido a gente conseguir expelir esses gases aqui, uma velocidade de exaustão, melhor vai ser o nosso motor. Ok, então aí vocês já entenderam a tubeira. A câmara de combustão é onde ocorre essa queima do combustível com o comburente. No caso do motor a propelente sólido, a câmara de combustão também é onde o propelente está armazenado. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que aqui, ó, no sistema líquido, né, propulsão a propelente líquido, eles estão nos tanques aqui, só que a queima não acontece aqui dentro. Ela acontece aqui. Então, eles são transportados até que ocorra a queima aqui. Uma vantagem do sistema do motor propelente sólido é que é o mesmo local. Você transporta o propelente aqui e a queima acontece nessa mesma região. Então, aqui, essa parte verde aqui é o propelente, né? Essa parte amarela é o que está sendo queimado. E aqui nessa parte de cinza é onde estão sendo gerados os gases. Como os gases não têm para onde ir, eles passam pela tubeira aqui e eles estão trocando a temperatura e velocidade que eles têm aqui dentro por velocidade. Desculpa, a temperatura e pressão que eles têm aqui na esquerda por velocidade. Então aqui eles saem com uma pressão menor e com uma temperatura menor. Beleza. Uma região importante também aqui é a garganta do nozzle. A gente vai falar mais a respeito, mas só saber que existe por enquanto. Ok, e aqui ele também já fala, já dá a força, né, realizada por esse motor propelente sólido como função de alguns parâmetros. Não vou entrar muito a fundo aqui, mas para vocês saberem o que influencia na força do nosso motor. M ponto é o fluxo de massa que passa por aqui, ou seja, a quantidade de massa que está passando ali. Esse termo ele é complicado de maximizar, porque, bom, primeiro que uma forma de maximizar ele é você simplesmente aumentar a massa que passa aqui. Mas, se você aumenta a massa que passa aqui, você acaba aumentando a massa do seu foguete inteiro. E aí é um problema ali de novo, problema de retroalimentação. Você está aumentando empuxo, só que você precisa carregar mais coisa. E aí, como você está carregando mais coisa, você precisa de mais empuxo, então você precisa carregar mais e aí vai. Então, existe esse problema aqui. Além disso, outra forma de maximizar ele seria reduzir aumentar aqui, alargar isso aqui, só que isso alargar essa região da garganta, só que isso influencia no tempo de queima. Então você vai ter um motor muito bom, com uma força excelente, só que queima pela metade, 20% do que queimaria o outro, o original. Então esse M ponto é um parâmetro complicado de mexer, mas a gente vai ver ele com calma depois. O outro parâmetro interessante é a velocidade de escape, velocidade de exaustão aqui. E essa, se a gente pensar num motor propelente sólido que não possui essa parte aqui do nozzle, ele só possui literalmente esse retângulo aqui, isso é fácil de aumentar, porque se a gente não tivesse nada, a gente teria uma velocidade horrível aqui, uma velocidade bem pequena. Colocando esse nozzle, esse VE aumenta bastante. Então aqui até, inclusive, velocidades supersônicas. Então aumentar esse VE é bem interessante e boa parte dos estudos está aqui. Ok, então esse é um termo. O outro termo, né, é uma variação de velocidade.
Desculpa, uma variação de pressão. Por quê? Sendo PE, PE é a pressão que ele sai aqui da tubeira. E P0 é uma pressão ambiente. Vocês vão ver depois em escoamentos compressíveis que esse nozzle aqui, essa tubeira, ela poderia ser expandida infinitamente aqui. Infinitamente. O que isso acarretaria? Acarretaria que na pressão, lá no final desse nozzle, a pressão no final seria igual à pressão ambiente, porque ele expandiu infinitamente ali. Ok, bom, a gente não quer fazer isso porque a massa ficaria absurda, então a gente faz um compromisso, a gente corta esse nozzle em algum momento ali. Como esse nozzle cortado vai ter uma certa pressão que não é igual à pressão ambiente, essa variação também gera uma força, que também depende também da área final aqui do nosso nozzle. Mas isso a gente vai ver com calma, é só apresentar e instigar vocês no momento. Vamos falar então das vantagens agora do motor a propelente sólido. Bom, ele é simples de projetar e fabricar, né? Como a gente viu, onde ele realiza a queima é o mesmo local onde o propelente é armazenado. Então você não precisa lidar com tanques, nem nada do gênero que você precisaria no motor a propelente líquido, né? Então são menos componentes para fabricar. Além disso, ainda tem a questão das bombas, né? Você não precisa de bombas porque não tem esse transporte. Então, em relação ao propelente líquido, ele é muito simples de projetar. Você tem uma menor preocupação com aquecimento e isolamento térmico. Então, as bombas e os outros componentes têm uma sensibilidade maior no motor a propelente líquido. E o tempo de queima também é maior no motor a propelente líquido. Então, de alguma forma, você precisa refrigerar aquelas coisas. Senão, o que vai acarretar? Essa parte aqui que tem contato, né, entre o propelente e o sistema estrutural, ela vai acabar aquecendo demais. Ou as bombas, ou até mesmo a tubeira. Alguma coisa que vai aquecer demais. Aquecendo demais, vocês vão ver que os elementos estruturais eles perdem a resistência. E aí você pode ter um furo ali, você pode perder a resistência, ele pode desmantelar no ar. Então tem vários problemas relacionados a isso. Acho que assim, o maior problema que eu consigo pensar aqui como exemplo é o caso do ônibus espacial, né? Que veio sem uma das paletas de isolamento térmico, estava quebrada, né? Acho que fissurada ali. E isso ocasionou aumentou, né, essa fissura. Mais e mais discos foram se soltando. E aí acabou um momento em que a temperatura era tão alta que o negócio só esfarelou, né? E aí acabou a segunda missão que falhou do ônibus espacial. Então isso é bem importante no motor propelente líquido. Aqui, novamente, a preocupação é menor. Bom, e ele possui também um empuxo alto, o que não é dizer que ele tem uma boa eficiência, que é o que a gente vai falar agora nas desvantagens. Então, a primeira desvantagem dele aqui em relação ao propelente líquido, ele tem um impulso específico menor. O impulso específico do propelente sólido é menor que o de líquido. O que é isso? A gente vai mostrar na aula seguinte, porque isso é um parâmetro de motor, mas é basicamente falar que a eficiência com que a gente está pegando essa massa e tacando ela para fora é uma eficiência boa ou ruim. Então, a gente tem, por exemplo, 1 grama de propelente aqui. A gente quer saber o quão eficiente esse 1 grama de propelente está entregando velocidade para a gente. Então, é uma medida de eficiência dessa conversão aqui. O motor a propelente sólido ele tem uma eficiência menor que o de líquido. Então, a velocidade de exaustão dos gases aqui no sólido vai acabar sendo menor que o de líquido. Por isso que em missões reais que demandam muita performance, você vai ver, em geral, motores a propelente líquido. Porque eles falam, não, beleza, vamos pegar o líquido, a gente sabe que é mais complexo, vai dar mais trabalho, só que a gente precisa daquela performance extra que o propelente líquido vai entregar para a gente. Bom, no motor a propelente sólido também temos a dificuldade em realizar a ignição desse propelente. Se a gente pensar aqui, né, um motorzinho ali, o nosso tem 25 centímetros, a face desse propelente aqui, ela precisa ser queimada de forma simultânea.
Então você não começa, por exemplo, da direita para a esquerda queimar, e sim de dentro para fora. Eu vou explicar no slide seguinte, porque tem uma imagem melhor para mostrar isso. Só que você precisa realizar de forma simultânea a queima dessa superfície aqui, dessa face. Isso é, assim, para um motor de 25 centímetros já é meio complicado. Tem alguns métodos e tal. Agora imagina para um foguete de 20, 30 metros. Então existe essa dificuldade em realizar a ignição também. E outra desvantagem é que uma vez que você inicia um motor propelente sólido, né, você dá aquela ignição, a queima é realizada por completo, então não tem como desligar um motor propelente sólido. E além de não ter como desligar, você não tem como controlar ele também. Não existe o throttle. Então o que isso quer dizer? Se você precisar de num motor propelente líquido, você pode, sei lá, operar ele a 20, 30, 50, 80% da sua capacidade. Aqui não. Aqui a capacidade de operação vai ser determinada na fabricação, no design mesmo do motor a propelente sólido. A gente vai ver como isso é feito nas aulas seguintes, né? Tem toda a questão da geometria aqui envolvida, mas é importante saber que essa é uma desvantagem do motor propelente sólido. Não tem esse controle de empuxo aqui atrás. Quem jogou Kerbal Space Program sabe muito bem disso aqui. Bom, e aí dando o melhor exemplo, né, do motor propelente sólido, uma missão real, são os motores, os Solid Rocket Boosters, né, vou chamar de SRB, o SRB do ônibus espacial. Então, no ônibus espacial, a gente vai ter aquele tanque externo, laranja, né? Esse tanque externo ele carregava o propelente líquido, que era utilizado nesses motores aqui, esses motores centrais. E então ele carregava o combustível e o comburente. E aí a gente tinha esses SRBs laterais, que ajudavam ali na fase de voo atmosférico, né? Eles auxiliavam a Space Shuttle. Aqui tem uma vista em seção, né? Vários cortes aqui. Cada segmento desse aqui tem algumas pequenas diferenças, mas vamos nos concentrar nesse terceiro aqui. Esse terceiro explica muito bem como é a vista em seção de um motor propelente sólido. Então essa região vermelha aqui seria o propelente, né? O propelente e a laranja também, no caso. Como é realizada essa queima? Como eu disse, não é da direita para a esquerda, por exemplo. Ele não vai queimando nesse sentido. Ele vai queimando de dentro, então essa superfície circular aqui, para fora, até essa superfície circular também, só que maior. Então ele vai queimando assim ao longo de toda a altura desse motor aqui. Bom, e aí a gente tem a legenda aqui, né? Então, superfícies de propelente. A seção em corte, né? A vista em corte do propelente está em vermelho aqui. Os inibidores estão em azul. O que é um inibidor? Então, como eu falei, você precisa ter um pouco de... até mesmo aqui no motor de propelente sólido, você precisa ter um certo cuidado em transferir energia, né? Fazer a refrigeração ou isolamento térmico. E esses inibidores é algum material, né, de certa forma, ele isola a parte estrutural, que é essa parte branquinha aqui, da parte em que está o propelente. Por quê? Aqui dentro a temperatura vai se elevar muito. A temperatura elevando aqui pode gerar algum problema na parte estrutural que aí acarreta uma série de outros problemas. Inclusive, o primeiro acidente que teve com a Space Shuttle, né, o do Challenger, foi um problema na junção. Tem uma junção aqui, né? Acho que foi aqui essa junção. Nessa junção tinha um elemento que fazia o isolamento dos gases ali. E devido à temperatura que estava, né? Uma manhã muito fria, esse isolamento não aconteceu da melhor forma possível. Em voo, ele acabou vazando aqui e, né, tivemos aquele acidente. Então, essa preocupação dos inibidores e o isolamento é muito importante. Aqui tem uma outra foto do SRB. Então, na montagem ali de campo, né, eles têm que juntar essas seções aqui do motor sólido. Então, eles fazem essa inspeção. Aqui a gente já vê o propelente, né, parece um material tipo de borracha ali, né, mas aqui já está o propelente. E, bom, eles fazem uma inspeção com muito cuidado, né, porque apesar de ser difícil de realizar a ignição disso aqui,
qualquer coisa que der errado aqui, o negócio vai explodir inteiro. Então, muito cuidado e muita delicadeza ali no manuseio. Beleza, bom. Qual que é a diferença agora então de um foguete real e o foguete modelismo? Tem um outro slide aí do Glenn Research Center que resume bem, né, as diferenças. Tem um detalhe depois que eu vou ressaltar no slide seguinte, que seria a diferença entre Model Rockets e High Powered Rocketry. Então são dois termos em inglês que já foram difundidos bastante, eu vou falar no slide seguinte. Mas, beleza, então vamos falar o que é agora a diferença entre um Model Rocket e um Real Rocket, então um foguete real. Bom, os dois apresentam 4 forças durante o voo. Ok, isso é bem legal porque o princípio de funcionamento vai ser o mesmo. Então, a gente vai ter um empuxo aqui embaixo. Aliás, o empuxo sendo gerado para cima, né? A força peso para baixo. A gente vai ter, se tiver algum ângulo de ataque aqui, a gente vai ter uma pequena sustentação. E a gente vai ter também o arrasto. Então essas são as 4 forças envolvidas. Ok, então o próximo ponto. Todo voo é realizado na atmosfera, aqui no foguete modelo. Né? Então a aerodinâmica é muito importante. Se você considerar um foguetinho, ele nunca vai sair da atmosfera. Né? Então tudo que você considerar ali tem que levar em consideração a aerodinâmica também. Já no foguete real, talvez você faça alguns compromissos na parte aerodinâmica para redução de peso, enfim, para diversos outros motivos. Então, como a missão dele normalmente é ou entrar em órbita ou ir para outros planetas, a parte que você passa na atmosfera, na fase atmosférica, ela é menor, é um curto período. Então, no geral, né, na missão geral, a aerodinâmica tem menos importância. Bom, em foguetes modelos, a gente tem um voo propulsionado bem curto. Ou seja, o tempo em que o motor vai ficar ligado ele é muito curto. Já no foguete real, você vai ter um período muito, muito maior. Bom, os foguetes modelos, eles utilizam os motores sólidos. E os foguetes reais, eles podem usar tanto os sólidos como os líquidos. Né? Como a gente viu, eles optam pelo líquido por possuir aquela maior eficiência. Porém, os sólidos também são utilizados, como a gente acabou de ver, o SRB do Space Shuttle, né? Do ônibus espacial. Bom, a fração de massa, no caso do foguete modelo, ela é menor. O que isso quer dizer? Ou seja, a fração de propelente em relação à massa total do seu modelo, ela é pequena. Então, às vezes, você vai ter ali 20, 30% de propelente em relação e os outros 70% de estrutura, assim, pode ter um paraquedas aqui, aletas. Então, você vai carregar pouca massa de propelente em relação à massa total. Já aqui no foguete real é totalmente o contrário. Aqui os foguetes, se eu não me engano, o Saturno V, por exemplo, ele possuía 95% da massa dele era propelente, só propelente. E os outros 5% é sistema estrutural, os outros estágios, né, todo outro aparato que não é propelente. A massa, abre aspas, morta do foguete. Bom, então essa é uma diferença bem interessante aí dos dois. Agora falando sobre controle e estabilidade, né? O foguete modelo ele possui uma estabilidade passiva, que seriam essas aletas aqui. A gente vai ensinar como elas funcionam também, mas elas garantem a estabilidade do foguete modelo. Num foguete real, a gente pode ter a estabilidade passiva também, ou pode ter a ativa, já vou falar a respeito. Aqui a gente não tem controle nenhum, então o seu foguete modelo, a missão dele é fazer um voo reto, assim, voo retilíneo vertical. Você não vai ter uma trajetória, quero ir para tal ponto, você não tem isso num foguete modelo. Já no foguete real, você tem um controle ativo ali. E, bom, muitas vezes o foguete real ele opta por não ter aletas, essas aletas aqui, ou optam por ter aletas bem menores, porque aí ele consegue economizar massa. E aí ele faz a estabilização por um outro método, chamado TVC, que é o Thrust Vector Control. Então, quem viu aí os avanços aí da SpaceX, né, tanto no Falcon 9 como na Starship, o motor deles, né, a tubeira, ela consegue se deslocar, ela consegue rotacionar ali. Então essa rotação da tubeira, ela consegue direcionar os gases para algum canto,
E a estabilidade e o controle do foguete é feito totalmente com base na tubeira. Então, às vezes, ele nem precisa de superfícies estabilizadoras como essa aqui, ou elas podem ser muito menores. Então, essa é uma diferença interessante também aqui. Você pode colocar um sistema de TVC num foguete modelo, só que o sistema TVC ele só funciona enquanto o motor está ligado. Como a gente acabou de ver que o motor fica ligado um tempo muito menor aqui nos foguetes modelo, então não tem muita finalidade ter um TVC aqui, já que ele é bem importante aqui. Bom, o foguete modelo ele possui velocidade baixa em relação ao real, porque a gente tem que lembrar que o real, o intuito, assim, a maior parte deles é entrar em órbita. E para entrar em órbita você vai precisar de uma velocidade muito grande. Bom, como a gente já falou, o aquecimento aqui não é tão importante e aqui o aquecimento é importante. Agora a gente vai falar dos materiais, né? E aqui que entra a divergência que eu vou explicar no próximo slide. Aqui está falando assim, materiais baratos, né? Materiais não balsa, papelão, plástico, então materiais bem baratos. E aqui no foguete real, materiais caros, então alumínio, titânio, ligas de níquel. Qual que é a grande diferença? A Unesp Rocket Design ela não realiza foguetes modelos, como está escrito aqui. Eu sei que é estranho, mas existe uma distinção entre Model Rocketry e High Powered Rocketry. Então, trazendo aí para o português, seria foguetes modelos, né? Modelos de foguete, e foguetes de alta performance ou alta potência. Qual que é a diferença? Bom, tem uma organização americana, a NAR, que ela gerencia assim, operações de foguete modelismo, competições, certificados, e ela faz essa distinção. Então, se o seu foguete ele passar de algumas dessas ter alguma dessas bolinhas aqui que é verdadeira para o seu foguete, ele já é considerado um foguete de alta performance. Ele já é um HPR. Então, antes de entrar aqui, é bom que você saiba que a Unesp Rocket Design ela não é foguete modelismo nesse sentido, Model Rocketry, porque ela entra já em foguetes de alta performance. Então aqui, o Model Rocket, de fato, ele possui materiais como esses aqui, balsa, papelão, plástico. Só que, como nós estamos trabalhando já com alta performance, e a gente desenvolve nossos próprios motores, então a gente está não no meio termo, porque o meio termo já seria assim, algo de competição, por exemplo, Spaceport, mas nós já temos alumínio, materiais caros na composição do nosso foguete modelo. Nós realizamos também o nosso próprio motor, e o nosso motor, além disso, né, ele possui uma categoria maior do que utilizado em foguetes modelos. Foguetes modelos, você vai ter ali um motorzinho, um cartuchinho mesmo, pode ser às vezes até pólvora, um motor de fogo de artifício, por exemplo, é um motor naquele impulso, mais ou menos, e então assim é um impulso menor, né? Então ele não vai atingir categorias tão grandes na divisão. Voltando aqui, e agora explicando cada um dos pontos. Então você vai entrar no HPR se você utilizar um motor com impulso superior a 160 Nm, que seria a categoria H. Então, o que é isso? O impulso é um parâmetro de motor, a gente vai explicar na próxima aula. Mas ele basicamente fala o quão potente é o seu sistema propulsivo. Se você for muito potente, se você tiver ali um impulso superior a 160 Nm, tem todas as categorias depois. Então, a categoria superior a 160, a categoria H, depois vem a I, e assim sucessivamente. Você já vai entrar no HPR. Então, nosso motor, que é a categoria I, né, o motor protótipo da Unesp Rocket Design, ele já entra no High Powered Rocketry. Então, ele já não é mais foguete modelismo nessa concepção aqui. Bom, se você utilizar um motor com impulso médio acima de 80 newtons, também já vai entrar no HPR. Se você tiver mais de 125 gramas de propelente, já entra aqui. Se você tiver 1,5 kg, mais de 1,5 kg no peso total do seu foguete, já entra aqui. Se você utiliza um motor híbrido, ou que foi projetado para soltar faísca, também entra aqui. Se você utilizar metais dúcteis na fuselagem, já entra no High Powered Rocketry.
Então, a Unesp Rocket Design, bem como a maioria das equipes universitárias, ela se enquadra na HPR, na High Powered Rocketry. Porque desde a concepção, né, a gente, assim, como é uma equipe universitária, a gente achou, a gente possui a capacidade de trabalhar nesse nível. O professor Carlos Mark, ele, assim, pelo que eu vi, né, do curso dele, ele tem mais um foco ali no foguete modelismo em si, no Model Rocketry. E, assim, realmente tem muita coisa para estudar aqui, em trajetória, estabilidade, a estrutura do foguete modelo. Só que a gente opta por focar mais no foguete modelismo de alta performance, vamos dizer assim. Que aí já tem um motor mais potente, etc. Bom, as categorias vão ser explicadas na próxima aula, né? E, bom, acho que era isso que eu tinha para falar por hoje. Na próxima aula a gente vai ver os tipos de motores e os seus parâmetros de interesse. Então a gente vai apresentar o impulso, né? O que é a definição do impulso, o que é o impulso médio. A gente vai mostrar também aquele impulso específico, que é aquela medida de eficiência, né? Então, bom, tudo isso na próxima aula. Se alguém tiver algum comentário, sugestão, crítica, dúvida, manda para mim, por favor. E, bom, muito obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar.